rapaziada, 16 de maio, sabadão, mendigo aí, ó, no Summer, até a terminal de Itapuaçu. Desde meio-dia e 4, agora 1h55, 16 de maio, vou para meu lar. Vou dar uma Prince of Persiada aí, ó. Essa aqui, cara, acha até que eu sou doido, né, tio? Só passa por aqui. É porque essa aqui dificulta a ilusão de mais rivais. Estou indo agora, rapaz. Fazer meu poder estranho. Olha aí, máscara, vocês amigos nos olhando. Estão felizes, estão querendo um pedacinho de mim. É mocinha. Hoje tá mais tranquilo. Os bagulho muito doido. Lá pra nós, amiguinho aí, ó. Passar seu traje mágico. Estou na vontade de urinar. Meu poder aqui de andar pelo meio da rua. Hoje as pessoas não estão muito nervosas, não. Creio eu que não estão muito nervosas. Creio eu. Olha que mendigo, né? Ficava olhando pra mocinha marronzinha, gostosa pra caralho. Mocinha gostosa. O outro tá nervosão, velho. Não tô nervoso não, ó. A vida é assim mesmo. Ó. Opa. É Prince of Persia, conhece? Aí vai indo. Um mix. 2 de la tarde. Sem ostentação. Você desenrolou geral. Tu desenrolou, foi tu. Tu desenrolou. Tu arrancou geral o bagulho. Tá geral. Porradão. Mentira, mano. Arrancou todo mundo, obrigado. Estou aí no terminal. Sou o som. Querendo ter algo. Aí, rapaziada, fiquem calmos. Eu buguei de uma carne só. R$7. Estou aqui, rapaziada. Terminal. No terminal de Itaipuaçu. Capitalista.
Aí, ó. 2 horas da tarde, tá medindo aí, ó. Terminal de Itaipuaçu. Ih, tá vendo o busão aí. Será que eu bloquearam já? Pode ser, hein? Chama aí, Vidinho. Tá vendo ônibus devagarar aí? Não, é a rodoviária aqui ainda. Não tá vendo um centro, eu acho, hein? Tá vendo um centro aí, hein? Olha aí. Duas da tarde. Motorista, abre pra mim, por favor. Abre pra mim, por favor. Obrigada. Passando por mal. Caminho mal. Passando por mal. Trilha, hoje. Tá melhor, sabe? Para o Francisco de la Rosa. Se a fé, vamos falar. Estava me refletindo sobre a fé. Todos vão para a guerra, rezando para que voltem vivos. Não seria uma trincheira ou morrer da ilusão da proteção divina? Obrigada. De seus amuletos. Pois é mais do que certo, né? Não há como se diz. Não dava nenhuma fé deles, né? Na trincheira, nenhuma fé. Funciona, que funciona é o conhecimento da ciência. Isso é uma coisa que não tem discussão, não. Tipo assim, todo mundo foi pra guerra falando, não, rezando pra ficar protegido. Mas acaba voltando tudo dentro da guerra. Acaba tudo voltando pro outro. É interessante isso. Isso é uma coisa pra refletir, bro. Então aí temos aí a morte, né, da fé. Estava refletindo sobre isso.
Conhecimento nessas horas, né, Bruno? A ciência nessas horas não tem como refutar, né, Bruno? É inacreditável, né, Bruno? Mas fica assim, é porque, tipo assim, essa parada é pra dar dinheiro mesmo, Bruno. Tá ligado? Essa parada é pra dar dinheiro, não. A fé nada mais é que controlar as pessoas que não tiveram educação, tá ligado? Que não tem explicação para a vida, então assim se controla elas com isso. Tanto a Umbanda, como católica, como evangélico, são as coisas, tá ligado? É meio que a serventia da fé é de controlar pessoas que são mais espertas, que já sabem que nada existe, porém eles querem fazer dinheiro e manipular a sua opinião. Então eles fazem isso, tá ligado? Mas é uma coisa interessante pra se refletir, tá ligado? Essa é uma parada, mano. Essa é uma parada que não tem como refutar, né, mano? É, porque, tipo assim, se a proteção divina, qualquer Deus aí, né, funcionasse nessas horas, tá ligado? Iria te proteger, tá ligado? Então, nessas horas, aí você vai falar, mas é a ação humana. Ah, então a ação humana é mais forte que Deus. Então, pra que eu preciso de Deus? Deus, Espíritos? Porque se a ação humana é capaz de matar um homem ou uma mulher que supostamente está protegida por uma fé, não faz sentido, tá ligado? Essa é a morte de Deus, tá ligado? Não tem explicação, mano. Só a ciência poder explicar. Explicamos que a vida tem, né, o planeta tem mais de 4 bilhões de anos, né? Não foi criado assim. A vida não foi criada à semelhança de um ser, tá ligado? Mesmo que tivesse sido criado à semelhança de um ser, não foi de um dia para o outro, né? E o poder dele é mais, como é que diz? A ação humana sobrepõe o poder de Deus, tá ligado? A ação humana é superior ao poder de Deus, de poder de espírito, poder de qualquer coisa. É lógico, pô. Senão é o exemplo das guerras, né? Nas trincheiras, todo mundo reza, a família reza, tá ligado? E nada funciona, bro. Porque a mágica que existe é a ciência, né? E ela é mais forte do que qualquer coisa, tá ligado? A mágica é o conhecimento, tá ligado? E as pessoas não admitem, as pessoas ficam chateadas com essas coisas, tá ligado? As pessoas ficam bem chateadas. Você falar essas coisas não é merda do caralho. Vem, filho. Valeu, galera. Tchau, tá com Deus. Ai, jogador. Valeu, motor. Valeu, fica com Deus aí, entendeu? Da paz. Dá um abraço na mamãe do paizão lá. Valeu, obrigadão, gente. Fica com Deus. Valeu. Tchau. Tchau. Ai, tchau, mulher gostosa, vai nada ali. Mas aí, voltando, é isso, brother. Não tem, como é que se diz? Não tem, né, brother? O poder da fé nessas horas morre, né, brother? Qualquer fé, né? Mas é uma coisa bem refletiva, né? Da mesma forma, tipo assim, um sacerdote, seja lá qual for, seus familiares morrem do nada, tá ligado? E a previsão não funcionou, a mágica nessas horas não funciona, né?
Aí os caras vêm com charlatanismo, vêm com... Ah, não, que isso. Pô, se o pastor ou o pai de santo acreditasse tanto na fé dele, ele viria pra guerra e voltava vivo. Mas suponhamos que uma tropa só de pai de santos e pastores fosse por uma guerra. Você acha que eles iam voltar todos vivos? Não. Não tem como voltar as pessoas ali também. Não tem como eles voltarem. A não ser que na guerra não possa atirar, atacar mísseis, tá ligado? Aí pode ser que sim. Mas fora isso, funciona, né? É engraçado isso, eu me reflito sobre isso aqui. É interessante. Não tem explicação, né? A explicação é o quê? A fé é uma coisa arcaica de muito tempo atrás, criada pela imaginação e criatividade humana de não saber explicar a razão da vida. Ele criou um ser que é igual a ele, criou um ser que faz coisas. Ele começa a justificar qualquer acontecimento como uma coisa divina. Só que, como eu falei, essas coisas, essas teorias morrem a partir do momento que você pede proteção e vai para uma guerra. Morre, tá ligado? Qual a probabilidade, qual a porcentagem de pessoas que pediram proteção e foram para a guerra e morreram? Então você vai ver que é uma porcentagem muito alta. Tá ligado? Isso não tem como, né, bro? É a realidade, né? Essa é a realidade. A fé nada mais é que um instrumento que é usado para manipular as pessoas que não têm educação, que propositalmente foi imposta essa falta de educação para que eles não desenvolvessem conhecimento, inteligência, para questionar e falar: se o Deus existe, por que uma pessoa morre na guerra? Se ele pediu proteção a Deus, por que ele morre? Tá entendendo? Não tem explicação. Isso é só para fazer dinheiro mesmo. Senão eles não pediam dinheiro. Se pediu dinheiro é pilantra, tá ligado? Essa é a lógica, tá ligado? Pediu dinheiro é pilantra. Porque sem o dinheiro ele não pode comprar. Ele não pode comprar suas pessoas para executar aquilo que ele quer, entendeu? Essa eu duvido alguém falar que, não, isso daí é sabedoria de fulaninho, né? Essa daí ninguém vai falar, né, cara? Essa daí vocês vão ter que admitir que é de falinho, né? Essa é assim que eu piso na cabeça das serpentes da fé. Conhecimento é foda, é o mais forte de tudo. A gente tá andando de conhecimento, tá ligado? Aí, ó, conhecimento. Isso aqui é um ônibus, uma máquina criada pelo poder do conhecimento, do saber, da real sabedoria. Isso aqui não foi feito baseado num livro que mais estupidez está escrito do que algum tipo de conhecimento real, né? Mas é isso, bro. Não tem como bater de frente com isso. Não tem como, tá ligado? Não tem como mesmo. Mas é assim que a gente... Opa, desculpa, tia. É assim que a gente mata a fé, entendeu? A morte da fé é assim, tá? A gente mata a fé assim. Porque não tem como refutar essas coisas. Tem como eles fazer ação humana, tá ligado? Não. Mas por que uma pessoa, por exemplo, que está na cadeira de rodas, a magia não funciona, entende? Não funciona. Essas coisas não funcionam. Umas pessoas que tiveram membros do corpo decepado, por exemplo, também não funciona a mágica, entendeu? A proteção numa guerra não funciona. Muitas pessoas mesmo de religião foram pra guerra e morreram, entendeu?
Morreram por quê? Porque simplesmente não tem poder, entendeu? Porque simplesmente não tem poder. Calma aí, calma aí. Vai passar disso. Porque simplesmente não há poder. Não há poder. Há uma ação humana em conjunto por pessoas privilegiadas de educação que controlam outras pessoas que têm um pouco de educação para que façam ação humanas para que a maioria que foi privada de conhecimento e não tem a capacidade própria de raciocinar e refletir, acredite na ilusão da fé para que você consiga dinheiro através da fé. Isso é uma coisa que não tem... Não, é irrefutável, brother. Aí você vai falar, isso é um delírio. Eu falo, pô, vai pra guerra. Não vai. Não vai porque tem medo, porque sabe que Deus, o Espírito, não pode te proteger. Essa é uma realidade. É uma realidade. Não tem como, tá ligado? O pai, a mãe do pastor, do pai santo morre. Do nada, de doença. Ele não sabia, tá ligado? Ele não previu. Então, ele não conseguiu prever que aconteceria uma coisa com seu ente querido. Que ele tem poder. Mas se ele tem poder, entende? Não há como ele prever. Ele consegue prever que uma pessoa irá, sei lá, uma pessoa hoje irá, sei lá, no dentista, vamos dar um exemplo. Não seria isso fruto da informação privilegiada que foi obtida através de pessoas que rodeiam uma pessoa que essa pessoa vai no dentista e eles sabem que essa pessoa vai e falaram para esta pessoa e esta pessoa supostamente previu. Mas esses mágicos, eu chamaria até de mequetrefes ou de pilantras, sei lá, há várias formas de chamar. Eu falaria, poxa, se ele é tão capaz disso, por que se ele é tão mágico, ele prevê as coisas, ele não previu, por exemplo, o pai de santo não previu que a sua fé seria trocada por outra? Ou também o católico no ocidente não percebeu que sua fé seria trocada por outra? Ou eles simplesmente, como são fés que dizem ser boas, ou eles simplesmente agiram de má fé e se tornaram evangélicos pentecostais, pois era a moda do momento e era onde estava dando dinheiro. Pode ser isso. Aí eu te pergunto, mas independente dessas fés, por que é preciso tanto pedir dinheiro e andar bem vestido? Já que ele tem poder, ele não precisaria desses atributos para que fosse seguido, para que fosse considerado sábio. E é outro quesito, né? Aonde as pessoas às vezes questionam e falam assim, fulaninho, você tem que ter um diploma para poder falar de um assunto. Tá. E quem dá ao homem o diploma no setor, como eu posso dizer, quem dá ao homem o diploma no setor gospel? Eles fazem curso com algum anjo, ou com algum espírito, ou com algum deus ou uma deusa? Se fazem, aonde é isto? Pois todo mundo poderia ir diretamente até eles, sem precisar passar pelo homem que é de caráter duvidoso. Compreende o que eu estou falando? Então, por que eles obtêm aonde esse diploma? Porque falam assim,
Você, para falar de um assunto, você tem que ter um diploma. Eles não falam simplesmente que você precisa de conhecer, de refletir sobre o assunto, ou de estudar de diversas fontes, como eu poderia dizer, independentemente. Não, eles dizem o seguinte: você precisa de um diploma de papel onde você passou anos lá para poder adquirir o direito de falar sobre esse assunto. Mas, às vezes, se você parar para pensar, a reflexão, a percepção, refletir, perceber, pensar sobre o assunto, e essas coisas você estudar de diversas fontes, isso às vezes você não precisa ir a um local estudar. Não estou dizendo que isso seja errado, só estou entrando nesse assunto porque a partir do momento que o cara fala que assim, não, o cara é um sábio da fé, mas aonde ele obteve isso? Porque se você parar para pensar, a fé, não existe uma faculdade. E mesmo que existisse uma faculdade para se tornar pastor, pai de santo, padre, essas coisas, não é diretamente com uma pessoa que sabe a realidade. Porque isso cabe a interpretar, né, da forma que você quer. Então eles não tiveram direto com alguém. Eles não tiveram direto com alguém, tá ligado? Eles não tiveram isso diretamente com alguém. Eles simplesmente não foram, como é que eu posso dizer? Eles não foram até os céus, falou com um Deus ou uma deusa, um espírito, para falar sobre essas coisas, para aprender diretamente de uma fonte livre de corrupção humana, né, da decadência do homem, para saber a realidade e transmitir a espécime humana de uma forma geral. Eles simplesmente estudaram independentemente, tiveram suas reflexões, suas percepções e aprenderam sobre isso e dão sua opinião, e dão sua interpretação. Aí mas você fala, mas o padre ou o pastor ou o pai santo estudou numa faculdade. Mas eu falo isso para você. Mas quem deu o direito a esta faculdade de ser considerada o céu, ou o paraíso, ou um outro mundo, ou uma outra dimensão? Tá ligado? Não existe isso. Então, podemos deduzir que a fé, de uma forma geral, é simplesmente um conhecimento passado de um para o outro, de um lugar que ninguém nunca foi, de seres que eles nunca conheceram, porque ninguém tem uma foto com Deus, com a deusa, ou com o espírito, ou algo do tipo, tá ligado? Eles não têm isso. Eles não têm isso, tá ligado? Eles não têm isso. Isso é apenas uma... Por isso que eu falo que isso é apenas um delírio da criatividade e da imaginação humana de uma época que não tinham explicações nenhuma para nada. Hoje ainda já temos muitas explicações para diversas coisas, para muitas coisas. Comparada com essa época lá atrás, onde a imaginação e a criação do homem criou isso, nós não conhecemos basicamente nada. Sei lá, a fé deve ter sido criada o quê? Desde que o homem já estaria o quê? Em média 1 milhão de anos, a espécie humana. Não importa quando a fé foi criada, 500 mil anos atrás, 400 mil anos atrás. Se bem que tem os idiotas que falam que é 10 mil anos atrás, 20. Mas independente disso, hoje nós já temos explicações para muitas coisas. Mas isso não pode ser explicado, entendeu? Não há explicação para você atribuir que Deus existe ou sua fé existe e que esse cara sabe, porque ele não teve contato com nada. Eles não tiveram contato com nada. Se eles tivessem, eles teriam alguma mensagem, algo que mudasse o mundo. Mas o mundo, você vê que cada vez está meio que pior, assim, em termos de a gente basear na bondade da fé. O mundo está pior, né? Porque cada vez tem mais igreja, cada vez tem mais mágicos, cada vez tem mais pilantras, chamamos de pilantra, mequetrefe, essas paradas assim. Cada vez tem mais e nada muda. Pelo contrário,
As coisas só pioram, tendem a piorar. Então, se você parar para pensar, isso é fruto da criatividade, da imaginação do homem, de não ter explicação para o sentido da vida. Então ele escolheu ter um tipo de... como é que se diz? Ele resolveu explicar da forma mais que lhe convenia, que pudesse lhe conver, tanto para controlar uma maioria que foi privada de educação, que é privada de conhecimento, privada de raciocínio próprio, privada de percepção e reflexão. E de brinde se ganha a possibilidade de lucrar com isso. Bom, em resumo, em minha concepção e reflexão, deuses, deusas, espíritos, espíritas, nada disso existe, pois nenhum é capaz de fazer nada. Nada, eles não são capazes de fazer nada. Eles só são capazes de prever coisas que já são simplesmente que qualquer um poderia prever, pois eles não conseguem prever a morte de um ente querido. E o cara, suponhamos que é o pai de santo, o padre, o pastor. Quantos pastores e padres e pais de santos têm entes queridos que morrem do nada? Isso não se prevê. Quantos desses já tiveram filhos e filhas que morreram do nada? Ou que foram para uma guerra sob sua proteção, de sua reza, ou seja lá o que for, e acabaram morrendo. Então você para analisar isso é uma forma de controlar e lucrar. Por isso o socialismo é tão criticado por essas pessoas, porque nele se prega a divulgação de conhecimento, estímulo a ensino, estímulo à inteligência, estímulo a refletir e perceber. Não que isso tenha a ver com ateísmo. No caso, eu sou ateu, eu sou comunista, gosto do comunismo, socialismo, e sou ateu. Mas isso é um caso à parte, entendeu? Não é porque todos são assim. Tem muito socialista e comunista que tem sua crença. Mas o medo de pessoas em sociedades como o Brasil, muito americanizadas de uma forma ruim, é que se propague o conhecimento e a inteligência, e o socialismo, que é uma igualdade real, que isso mataria a meritocracia, que é uma das bases do capitalismo, onde você justifica que você tem que ser melhor que o outro, mas ao mesmo tempo todo mundo é igual. Então você começa a perceber, a refletir e perceber que isso não passa de pessoas agindo, usando a fé de má fé para fazer dinheiro, entendeu? Então, em resumo, a fé é nada mais que um fruto da imaginação, da criação de um homem em uma época arcaica que carecia de explicação para tudo ao seu redor. Como hoje já podemos explicar tudo ao nosso redor, nós já conseguimos, você vê que o número de, não que isso tenha que acontecer, mas você vê que o número de ateísmo no mundo cresce substancialmente, né? Bastante pessoas. E a maioria dos seus líderes, principalmente aqui no Brasil, os seus líderes, eles não acreditam, eles fingem que acreditam porque dá dinheiro, senão, se também se falar que não acredita, eles vai parar de dar dinheiro, vai gerar cancelamento, né? Que as pessoas meio que te prejudicarem de todas as formas. É mais ou menos isso, não há, como é que eu posso dizer? Eles não têm a explicação. E também não tem poder, como é que eu falo para você. Se fosse a guerra é uma coisa muito interessante por isso. Nesse fator, porque desmascara a fé de qualquer lugar. Porque você fala assim, poxa, se a fé te protege, por que você vai pra guerra e, tá ligado, morre? Aí vão ter pessoas que vão justificar assim, falar assim, não, mas tem pessoas que são cientistas, que têm suas crenças e tal. Falar, isso não é um argumento para se dizer que Deus existe, entendeu? Isso não é um argumento para que Deus exista. A não ser que exista uma fé mais realista, que para mim seria o agnóstico. Eles acham que tem um criador, mas ninguém sabe quem é e ninguém tem contato com ele. Porque se tivesse contato, alguma coisa já teria mudado, entendeu? Já teria havido uma ideia, alguma coisa.
E se também existisse um criador, ele poderia simplesmente falar assim para todo mundo ao mesmo tempo, né? Faça isso, que é o bem e tal. Mas também entraríamos em outro fator, que é a criação tem um criador, que é o que a fé diz. Porém, quem o criou, o criador? Então, resumindo, a fé em nosso planeta, não todos, mas a grande maioria, usa apenas para enriquecer, controlar e moldar o mundo ao seu redor, a forma que essas pessoas privilegiadas, que vêm de há muito tempo atrás, são ricas, de famílias ricas, que querem perpetuar sua riqueza e seu controle sobre a maioria das pessoas humildes, através da fé, que é uma coisa que, como foi ensinado desde pequeno, as pessoas têm uma relutância em abandonar. A maioria não está capacitada ainda, como eu, para entender que a coisa bonita da vida é você simplesmente fazer o melhor que você pode aqui para deixar um mundo melhor para os nossos descendentes. Não é um lugar que você fala assim, quando as pessoas falam, a vida é um aprendizado para você deixar coisas melhores para os outros que virão, porque você não voltará mais, entendeu? Ninguém volta. Isso não existe, porque a teoria de volta da vida, a teoria de se dizer que as pessoas nascem várias vezes é ilusória, porque se 200 anos atrás, suponhamos, eu não sei, esse dado eu não sei direito aqui, mas dá para vocês entenderem. Se 200 anos atrás tínhamos 3 bilhões, vamos dar um exemplo, 3 bilhões de pessoas no planeta, como hoje temos quase 9 bilhões, não sei quanto está. Então, almas se fabricam. Então, se almas se fabricam, elas não reencarnam. Elas simplesmente deixam de existir, ou almas se fabricam. Então, é meio complicado isso daí. Isso aí também é uma tese que morre, entendeu? Tá ligado? É uma tese falha. Não tem sentido. Se almas existissem e reencarnassem, haveria sempre o mesmo número de almas e não se poderia ter filhos e filhas. Ou seja, é uma ilusão. Da mesma forma, falaríamos que se o ser humano tem alma, os animais têm alma, os insetos têm alma. Porra, então já estamos já para absurdos números. E da mesma forma, a partir do momento que cada espécie se multiplica, independente de qual seja a humana, ou seja de um animal irracional ou de qualquer outra coisa, o número de almas aumenta. Então, isso é descartável, completamente descartável. Espíritos, essas coisas de... não existe, não faz sentido, entendeu? Se fizesse sentido, algo já teria acontecido aqui, entendeu? E esses espíritos poderiam falar com todos e para mudar as coisas e melhorar. Mas também não entra nesse âmbito. O principal âmbito é a guerra. Por quê? A partir do momento que você vai para a guerra sobre a proteção de um Deus, e essa proteção ela não é capaz de te proteger, é aí que você vê que é falho, né? Que nem a previsão humana de fazer, o cara consegue prever que uma pessoa vai ao dentista e tal, mas esse mesmo cara que tem poder, ele não prevê que o familiar vai morrer, que o filho dele às vezes vai ser assaltado e vai levar um tiro, ou algo do tipo. Essas pessoas não entendem isso, entendeu? Não tem como existir, mas é isso daí mesmo. Eu já refleti muito sobre a fé, não existe possibilidade alguma de existir da forma como o homem acredita. Não existe forma, não existe. Isso é apenas fazer dinheiro, controlar. É uma forma de você... como que eu poderia dizer? É uma forma de você ascender em sua vida, brincando com as emoções das pessoas, em dizer que haverá uma recompensa no final, para que essa pessoa dedique seu suor a te dar dinheiro, para que você viva como um rei aqui, pois você que é o líder religioso sabe que não existe, então você precisa que outros acreditem nisso para te dar dinheiro, para você
que é o líder religioso, viva um paraíso aqui, pois sabe que não existe. Então você sacrifica essa pessoa, a vida dessa pessoa, a explora simplesmente para ter uma vida de rei aqui, um paraíso aqui. E para que essa pessoa humilde acredite em você, você a engana dizendo que haverá uma vida após a morte, que será tudo bom, que será tudo bonito, então não tem importância você sofrer aqui. Um resumo é o seguinte: por isso que devemos ter uma sociedade mais parecida como a da China, né, que mata a fome, que traz igualdade, traz avanço, investe no bem-estar de todo mundo, porque nós devemos ter uma vida boa aqui. Todos, porque depois não há nada. Mas é isso. Aí você fala, mas isso pode ser uma coisa que não dá esperança às pessoas. Filho, a partir do momento que você deixa de existir, você não sofre, você não sente alegria, você não sente mais nada. É como se você não existisse. Então, você não vai ficar chateado de não encontrar seus entes queridos, pois simplesmente você não vai existir. Então você não terá como ficar chateado e nem feliz por reencontrar seus entes queridos. E durante a vida, para você se manter firme, é pensar que você tem que transformar isso aqui num paraíso para as pessoas que você ama. E para os seus filhos que virão, e seus netos que virão, possam viver cada vez num mundo melhor. E sua missão de vida é cumprir isso, dedicar-se o máximo a isso. Essa é a graça da vida. Mas tudo bem, eu já cheguei aqui, ó. Agora estou na rua Mário Francisco da Rosa, 2h37 da tarde, 16 de maio, sabadão, domingo não, sabadão, 16 de maio de 2026. Essa daí eu duvido alguém falar aqui, ó. Duvido vocês falar, ah, não, eu falei, eu fiz isso com o Fábio. Duvido. Assume essa daí que eu quero ver, filhote. Um beijo. Nocauteando a tropa toda. Valeu.